segundinhos pra gente chamar o pessoal, né? Estamos ao vivo no Facebook, no Instagram também. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 119, versículo 74. Vamos só chamar o pessoal para estar junto conosco. E aí nós já começamos. Eu já tenho. Sejam bem-vindos quem estão chegando. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 119. Já tudo. Só vou compartilhar aqui e a gente já começa, tá? Vamos lá. Seja bem-vindo quem vai chegando aí. Compartilhar. Versículo 74. Sejam bem-vindos todos que vão chegando. Só vou compartilhar aqui e a gente já começa já, tá, gente? Vamos conectar aqui. Sejam bem-vindos. A mãe já está online. Seja bem-vinda, mãe. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui na câmera. Aqui tá pegando. Tá pegando o celular aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Consegui escapar. Compartilhar aqui, nós já entramos. Já vamos daí começar. Vamos lá, Salmo 119, Salmos 119, versículo 74. Compartilhar. Sejam bem-vindos todos que estão chegando. Só estou compartilhando aqui a live e já vamos começar já, tá, gente? Estamos com bastante chuva no Rio Grande do Sul também, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Hoje, agora deu uma paradinha aqui, graças a Deus. Então vamos lá, gente. Salmo 179, versículo 74, diz para nós o seguinte. Na Nova Versão Internacional, fala quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão, pois na tua palavra depositei a minha esperança. Na Nova Versão Almeida, diz, na Almeida atualizada, né? Aqueles que temem e se alegram quando... Desculpa. Aqueles que te temem se alegrem quando me veem, porque na tua palavra eu tenho esperado. Na Nova NBV, Nova Bíblia Viva, acho que me lembrei. As pessoas que amam e obedecem ao Senhor têm prazer na minha companhia, porque eu também coloquei a minha esperança na tua palavra. Foi tu que colocou ali fazendo exercício? Sem querer. Aqueles que temem, tradução brasileira. E na Almeida 21 é igual. Aqueles que temem me verão e se alegrarão, porque a tua palavra eu tenho esperado. Na Nova Versão Transformadora, que eu seja motivo de alegria para os que te temem. Nossa, essa aqui é muito boa. Que eu seja motivo de alegria para os que te temem, pois a tua palavra depositei a minha esperança. Na versão O Livro de Portugal, todos aqueles que te temem se alegram quando me veem, pois sabe que eu confio na tua palavra. E a que ficou mais próxima da real, da original, aí tá a Arquiara, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, nova tradução da linguagem de hoje e versão fácil de ler. Mais ou menos todas elas são parecidas, que diz assim: os que te temem, alegram-se, os que te temem se alegraram quando me viram, porque eu tenho esperado na tua palavra.
mas a NVT que também é muito boa, né? Que eu seja motivo de alegria aos que te temem. Eu acho que na realidade esse versículo ele quer falar mais a respeito disso mesmo. Que eu seja motivo de alegria. É isso que nós precisamos ser. Nós precisamos ser motivo de alegria para as pessoas que buscam a Deus. Nós precisamos ser motivo de alegria para as pessoas olharem para nós e verem que nós somos cristãos verdadeiros, que nós andamos de acordo com a palavra de Deus. É exatamente isso que essa palavra quer dizer. Essa palavra, esse versículo, ele serve de exortação para que o salmista seja um testemunho. Então eu acho até que puxa mais para a realidade essa a nova versão transformadora, que diz para nós que eu seja motivo de alegria para os que te temem, pois na tua palavra eu depositei a minha esperança. O salmista está querendo ser testemunho para as pessoas, e é o que nós precisamos ser. E a esperança dele está na palavra de Deus. E quando a esperança está na palavra de Deus, ela nunca é vã, essa esperança. Então, é isso que ele quer falar aqui. Ele quer falar que nós devemos viver uma vida correta a ponto de que as pessoas olhem para nós e, vendo a nossa vida, se alegrem e queiram ser cristãos iguais nós somos. E por isso que Paulo diz que sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ele era um imitador de Cristo e ele nunca pediu para que as pessoas imitassem ele, mas que as pessoas imitassem o seu modo de seguir a Cristo. Se nós vermos a vida de Paulo, Paulo sempre foi uma pessoa transparente, sempre foi uma pessoa que lutou pelo aquilo que ele acreditava, a ponto que quando ele era fariseu, ele fazia parte do Sinédrio. Então ele sempre foi uma pessoa que zelou pelo aquilo que ele cria. Ele perseguia cristãos porque ele achava que isso era correto, porque ele achava que os cristãos eles estavam, e se nós pararmos para olhar na realidade, se nós pararmos para olhar o que Cristo fazia está completamente fora do judaísmo, e por isso ele era perseguido. Por isso Paulo perseguia Cristo, porque Cristo mandava totalmente contra aquilo que ele tinha aprendido, totalmente contra. Então é isso que o salmista está dizendo aqui. O salmista está dizendo que a vida dele precisa ser testemunho vivo. Isso nós falamos no domingo, né? A Josi, que fez a pregação no domingo, a Josi falou, nós precisamos ser fiéis de uma forma que quando as pessoas olharem para nós, elas enxergarem cristãos verdadeiros, cristãos que fazem a vontade de Deus, pessoas que andam de acordo com a vontade de Deus. E que as libertações dessas pessoas, elas sejam ocasiões de grande alegria. É isso que eu gostaria de tentar passar aqui para vocês nessa noite. A maior alegria do salmista, ele amava servir a Deus, mas ele era apaixonado pela ideia de que quando as pessoas vissem, eu estou tentando acertar aqui que parece que está torto. As pessoas quando olhavam para ele, Tá certo. Viam que ele era uma pessoa correta, uma pessoa que andava de acordo com a vontade de Deus, e principalmente viam que eles foram transformados, que eles foram mudados, que ele foi mudado, desculpa. Então é isso que nós temos que ver na nossa vida. Nós precisamos que as nossas vidas sejam um testemunho vivo para as pessoas. Ou seja, aquele cara, ele era mentiroso e hoje ele não mente mais, ele se transformou. Aquele cara era sem vergonha e hoje ele não é mais. Aquele cara era ladrão e hoje não é mais. Aquele cara fazia fofoca e hoje não fofoca mais. Aquele cara roubava e hoje não rouba mais. E isso causa alegria para as pessoas, causa alegria no povo cristão. Quando nós olhamos, a maior alegria que nós temos é quando nós conhecemos uma pessoa que não anda numa vida correta e essa pessoa é transformada pela palavra de Cristo. É isso que é a alegria, é isso que o salmista está dizendo aqui. As pessoas que temem a Deus se alegram quando me veem. Por que elas se alegram? Porque eu já não sou mais o que eu era.
porque eu fui transformado pelo poder de Deus, porque eu fui modificado pela... É isso que ele quer dizer. E quando ele fala, quando começa os versículos, o versículo dizendo, os que te temem, ele está falando a respeito daquelas pessoas que adoram a Deus de verdade, aquelas pessoas que amam a Deus, não as pessoas que vão na igreja. É isso que nós precisamos separar, é isso que nós precisamos entender, porque às vezes nós achamos que para nós sermos salvos, para nós estarmos na presença de Cristo, nós precisamos andar de acordo com as regras da igreja, de acordo com os pensamentos dos sacerdotes da igreja, seja ela qual for. Seja católico que anda de acordo com a vontade do padre, que seja evangélico que ande de acordo com a vontade do pastor, ou qualquer outra religião, que se for budista, de acordo com, eu não sei como é que é o nome dos líderes, mas nós estamos falando os que temem a Deus e não os que andam de acordo com a vontade do ser humano. É isso quando ele fala dos que temem, são aqueles que são amigos de Deus. A palavra de Deus diz para nós que no momento que nós nos tornamos filhos de Deus, ele diz que nós deixamos de ser criaturas para nos tornar amigos, para nos tornar filhos. Nós somos amigos de Deus. E isso Deus fala a respeito de Abraão. Abraão é meu amigo. E nós precisamos ser amigos de Deus. Será que... eu brinco sempre falando a respeito de Hebreus 11, quando fala dos heróis da fé. Se por acaso hoje Paulo fosse escrever o Coríntios 11 de novo, será que ele citaria o nosso nome? Assim como... Hebreus 11, desculpa. Será que ele citaria o nosso nome, assim como ele cita Moisés, assim como ele cita Abraão, assim como ele cita cada um daqueles mártires da fé? Ou lá no final ele cita aqueles que não voltaram para casa, tiveram seus corpos cortados, serrados ao meio, sofreram. Será que nós estaríamos dentre estes? Ou será que a nossa vida é uma grande farsa? Será que a nossa vida é um faz de conta? Sabe, é triste de vez em quando a gente parar para pensar e olhar para a gente e ver que na realidade nós não temos relevância nenhuma. Que as pessoas olham para nós e veem em nós a mesma coisa que nós éramos antes. Nós precisamos mudar. E os que temem são as pessoas que são piedosas, as pessoas que são bondosas. Nós já falamos umas semanas atrás a respeito de piedade. Piedade não é uma pessoa que é boazinha. Piedade é uma pessoa que faz as coisas de acordo com a vontade de Deus. Uma pessoa piedosa é aquela que age de acordo com a vontade de Deus, que cumpre os mandamentos de Deus, que faz que as coisas de Deus sejam prioridades na vida dela. Gente, eu quero que vocês entendam que quando a gente está falando a respeito de que nós cumprimos os mandamentos de Deus, isso não é peso para os cristãos. Que no momento em que nós cumprirmos os mandamentos de Deus, isso se torna um peso para nós, nós não somos cristãos realmente. Porque aquilo é pesado, nós estamos fazendo coisas pesadas. Porque quando nós amamos a Deus de verdade, quando nós fazemos a vontade de Deus verdadeiramente e o que é para ser, nós fazemos isso porque nós temos prazer. A palavra de Deus diz: o meu prazer está na lei do Senhor. É isso que nós fizemos. Ou como Josué fala, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Será que nós nos alegramos? Mais uma vez eu estou falando, eu não estou dizendo aqui que nós somos alegres por ir na igreja, não. Porque Isaías fala para nós que as pessoas estão indo na igreja para fazer um ajuntamento solene. Não é isso que a palavra manda. Quando ela fala alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, é que nós estamos indo para nos encontrar, para nos alegrar junto com as pessoas que temem a Deus. Eu tenho prazer em estar ao lado. Isso ele fala nos versos anteriores. Em um dos versos anteriores, eu não me lembro qual é, que ele fala a respeito de eu tenho alegria em estar na presença daqueles que temem a Deus. Nós precisamos ter alegria disso. Não é ter alegria de estar numa reunião social lá na igreja, junto com os irmãos, nos alegrando solenemente.
num jantar de casais, num jantar de Dia dos Pais, Dia das Mães, ou qualquer outra coisa. Não, eu me alegro em estar na presença de Deus. É isso. Eu me alegro em estar... É lógico que é um prazer eu estar junto com os irmãos, mas não é o principal motivo. Eu quero estar na presença dos irmãos para louvar e bendizer a Deus, que a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. É isso, nós estamos alegres por estar junto com pessoas que amam a Deus, pessoas que zelam pela palavra de Deus, pessoas que andam de acordo com a vontade de Deus, que fazem a vontade de Deus, pessoas que são piedosas, aquelas pessoas que nós falamos no versículo anterior, lembram? Que quando o salmista diz lá, Senhor, tu fez o meu corpo, Senhor, tu fez a minha alma, agora me ensina a andar de acordo com a tua vontade. Essas pessoas, nós vemos que esse versículo está completamente conectado com o versículo anterior. Que aqueles que Deus fez o corpo, fez a alma e ensinou eles a andar espiritualmente, esses são os que temem ao Senhor. Se nós olharmos para dentro de nós, nós podemos dizer de verdade que nós tememos ao Senhor. Fala lá em Josué que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor, ao contrário do que as pessoas pensam, que quando eu temo a Deus é porque eu tenho medo de Deus, eu tenho medo que Ele me condene, eu tenho medo que Ele se... Não! O temor do Senhor é o temor que nós temos, aquele temor que Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, Ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Senhor, por que tu me abandonou? Ele tem horror, ele tem temor, ele tem terror à ideia de que Deus se afaste dele. E nós passamos a vida inteira correndo atrás de vento, como diz o sábio no livro de Eclesiastes. Passamos a vida inteira correndo atrás de vento, como eu canso de falar para vocês, nós levantamos de madrugada, o céu ainda escuro, para poder ir trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Nós trabalhamos o dia inteiro, de sol a sol, chega no fim da tarde, nós saímos do nosso serviço e vamos para a escola, para aprender um pouco mais, para conseguir crescer mais, para poder ter mais ganho. Eu não estou dizendo que isso seja errado, gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que é errado, que nós trabalhamos, a palavra de Deus diz para nós que nós temos que ter com a formiga, nós temos que trabalhar, e nós temos que estudar para poder melhorar de vida. O problema é quando isso começa a ser o principal motivo da nossa vida, e é o que nós temos feito. O nosso crescimento espiritual está em segundo plano. Nós queremos crescer financeiramente, nós queremos crescer materialmente, nós queremos crescer em reconhecimento, nós queremos que as pessoas conheçam-nos, nós queremos que as pessoas olhem para nós e nos dê like. Hoje em dia nós vemos pessoas correndo atrás de likes, sabe? Esse versículo inclui as bênçãos que estão inclusas nesse versículo, que ele fala que nós temos que nos alegrar, que as pessoas vão se alegrar quando me ver, porque eu tenho esperado na palavra. Isso é uma bênção maravilhosa na vida da gente. Mas sabe o que nós temos por bênção? Nós temos por bênção é que nós temos um carro do ano. Nós temos por bênção que a nossa conta no banco está gorda. Nós temos por bênção que a nossa casa é boa, que nós moramos num lugar bonito, um lugar que tem piscina, uma mansão. Lá sei eu o que é que tu acha que é bênção. Mas a palavra de Deus diz para nós que a bênção é nós sermos testemunhos da palavra de Deus. Nós estamos vendo isso nos domingos aqui a respeito da vida de João. Nós temos que ser testemunhas, as pessoas têm que olhar para nós e ver, nossa, aquele cara ali é um cristão verdadeiro, assim como quando Cristo fala a respeito de João, diz que nunca houve ninguém maior no reino de Deus e nem haverá, porque ele era um cara que vivia para Cristo. Será que nós temos vivido para Cristo? Eu não estou dizendo para nós ser como João, porque a palavra mesmo diz que não vai ter outro igual a João, mas nós precisamos zelar, nós precisamos buscar a palavra de Deus, nós temos que colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na vida da gente. O versículo anterior fala que nós fomos formados por Deus, corpo e alma. E ele clama que assim como Deus fez corpo e alma, muda também, Senhor, o meu espírito, transforma o meu viver, porque eu não consigo sozinho.
João 6 diz para nós que Jesus Cristo falando, ele diz: todos aqueles que Deus me deu, nenhum deles se perdeu. Não depende de quem quer e nem quem corre, que diz para nós em Romanos 8, em Romanos 9, desculpa, se eu não me engano, no versículo 15, que fala isso. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Deus que se compadece. Nós só vamos ser cristãos de verdade no momento em que Deus se compadecer de nós e se revelar a nós. Mas como é que ele vai se revelar a nós se a nossa vida é buscando coisas do mundo? É lógico que se for da vontade dele, como ele fez com Paulo, derrubou Paulo do cavalo e se mostrou para Paulo. Mas se nós olharmos na palavra de Deus, não foram não foram todos que foram assim. Pessoas que, por exemplo, nós vemos que Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele vai à busca de Jesus Cristo. Nós vemos que quando Moisés foi atravessar o Mar Vermelho, ele disse: vai, e Moisés meteu o pé, e entrou o Mar Vermelho adentro. Nós vemos na passagem do Rio Jordão também, que eles entraram o rio adentro para atravessar o rio, e diz que a Bíblia nos conta que a água cobriu os pés, cobriu o carcanhar, cobriu canela, cobriu o joelho, cobriu a cintura, e eles continuaram andando. Eles não voltaram atrás, porque Deus tinha mandado. E por que nós somos tão fracos na fé? Por que na mínima turbulência, no mínimo problema que vem diante da nossa vida, nós corremos, nós fugimos? Nós precisamos clamar a Deus: Senhor, configura a minha mente, configura o meu espírito, modifica. Sabe o que ele quer dizer no verso anterior ali, que ele fala: tu fez o meu corpo e fez a minha alma, agora me ensina? Ele quis dizer: Senhor, tu fez o meu corpo e fez o meu eu. Agora eu quero que tu configure o meu eu, e que eu não seja mais eu, mas que eu viva para ti. É isso que ele está clamando. É isso que ele está pedindo. E essas são as pessoas que no início do versículo diz: aqueles que te temem. São essas pessoas, as pessoas que andam de acordo com a vontade de Deus, que fazem a vontade de Deus, que buscam a vontade de Deus. Aqueles que te temem se alegraram quando me viram. Imagina, gente, quão grandioso será servir de encorajamento para as pessoas olharem para nós e querer dizer assim: eu preciso ser como ele, eu preciso me transformar num homem de bem, eu preciso buscar a Deus como ele tem buscado. Mas isso tudo elas vêm porque nós fomos libertos dos nossos problemas. Gente, mais uma vez eu quero frisar que nós não estamos falando de vitoriolatria aqui de forma alguma. Porque quando eu estou dizendo que quando nós somos libertos dos nossos problemas, eu não estou dizendo que nós somos libertos das nossas doenças, que nós somos libertos, como eu falei uns dias aqui, que nós vemos pastores dizendo: vem, te entrega para Cristo que Ele vai mudar a tua história, Ele vai restituir tudo que tu perdeu. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Ele nos libertou de todos os nossos problemas. Ele nos libertou de sermos ladrões. Ele nos libertou de ser fofoqueiros. Ele nos libertou de ser assassinos. Ele nos libertou de ser falsos. Ele nos libertou de ser avarentos. Ele nos libertou de ser mentirosos. Ele me libertou de todos os meus problemas, de todos os meus defeitos, e transformou a minha vida de uma forma tamanha a ponto que hoje eu já não vivo mais, mas a minha vida é subjugada a Deus. É isso que nós precisamos fazer, subjugar as nossas vidas a Deus. Ah, mas daí eu não vou viver mais. Mas não é isso que Paulo fala em Gálatas 2:20? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que eu vivo é por causa da graça de Deus e não por causa de mim. Nós vemos em Coríntios, quando ele fala, ele diz assim, deixa eu tentar lembrar como é que ele diz. Se eu sou o que sou, não é porque eu sou, mas é porque a graça de Cristo habita em mim e me transformou para eu ser o que eu sou. Então, se eu sou alguma coisa, não é porque eu sou, mas é porque Cristo me transformou. E é isso. E quando Cristo me transforma, aí as pessoas vão se alegrar porque vai servir de consolo, conforto e encorajamento para os homens de bem. Eles vão olhar para mim e vão se confortar na minha vida, eles vão se alegrar na minha vida, eles vão se alegrar porque aquele era tal, conhece o fulano de tal, ele não é mais quem ele era, hoje ele é uma nova criatura, ele foi transformado pelo poder inovador de Cristo, ele foi transformado, ele foi reformulado, ele foi repaginado, ele foi reconfigurado. Restaurado. Ele é um novo homem. A palavra não diz para nós que Deus nos reforma. Deus nos transforma. Eu sou transformado pelo poder de Deus e não renovado. Porque se eu fosse reformado, gente, a reforma ela continua com os mesmos vícios. E no momento que eu sou transformado, a palavra de Deus diz para nós que ele pega nós, quando nós somos o vaso, desmancha aquele vaso e faz um novo. Nós somos um novo homem, uma nova criatura, porque aquele que nasceu de carne é carne e nunca vai mudar. Mas para nós viver uma nova vida, nós precisamos ser novas criaturas, criaturas nascidas do Espírito Santo de Deus. É isso. O barro é o mesmo. O barro é o mesmo. Muda só a... É reconfigurado, né? É isso, é isso. Gente, por isso que eu gosto tanto da ideia do computador, porque o computador ele nos dá umas ideias muito legais. Por exemplo, como é que nós ia falar em deletar uns anos atrás, entende? Deus deleta da nossa vida as coisas ruins e coloca programas novos na nossa vida. E aqueles programas velhos não existem mais. Vamos usar o exemplo aqui, era o Orkut, né? Na minha época era o Orkut. O Orkut não existe mais. Entrou o Facebook no lugar. E agora o Facebook ele está na UTI. Está acabando o Facebook. Porque está entrando o Instagram no lugar. E isso é a reconfiguração. Cristo nos tira, nos apaga, deleta e faz uma reconfiguração nova. Ele faz de nós um novo ser. E eu acho que a ideia da informática ela abriu os pensamentos para nós ver. E o salmista mostra que não foi vão isso que Deus fez na vida dele. Por causa que por intermédio da vida dele transformada, muitas pessoas mudaram de vida e se alegraram. As pessoas quando me veem se alegram, porque veem em mim a solução. Não que eu seja a solução, entende? Se o fulano teve jeito, eu vou ter jeito também. Se Deus transformou o fulano de tal, eu me esqueci o nome em 1920 e poucos, teve um senhor que se converteu, o cara era da pá virada, e ele se converteu e escreveu muitos livros. E aí perguntaram para ele o que foi que mudou a tua vida. Ele disse, o que mudou a minha vida foi o meu pai. Porque meu pai não prestava. E ele se converteu a Cristo. E ele se transformou em uma outra pessoa. E eu disse assim, eu quero servir ao Deus do meu pai. Já pensou quando as pessoas disserem isso de nós? Eu quero servir o Deus do Cláudio. Eu quero servir o Deus do fulano. Eu quero servir o Deus do Beltrano. Porque ele mudou de vida, ele é uma nova criatura.
E isso acontece com as pessoas que temem a Deus. As pessoas que colocam Deus em primeiro lugar na vida deles, eles são verdadeiramente piedosos. Eles são naturalmente felizes. Paulo diz para nós, gente, eu ando entristecido sim, porque as coisas que o mundo traz para mim, às vezes me entristece, porque é peso, é tristeza, sou subjugado, eu vou para cadeia, eu fui enfiado dentro de um calabouço, o meu navio afundou, eu fui preso e apanhei 2 vezes, de 40 chibatadas menos uma, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele me transformou a minha vida. Entende? É que é difícil a gente querer um evangelho dessa forma, um evangelho que, se nós olharmos a carta de Timóteo ali, o que Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, tu está disposto, Timóteo, a sofrer? Tu está disposto a largar a tua vida boa para viver uma vida de perseguição? Tu está disposto a parar de ser paparicado pelas pessoas para ser apedrejado por elas? Tu está disposto a entregar a tua vida na mão de pessoas que querem o teu mal? Isso é o evangelho. Esse evangelho que eles pregam em igrejas, que é um evangelho triunfalista, esse evangelho que eles pregam na igreja, que Deus vai te recompensar, que Deus vai te dar glória, Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquele outro, que Deus vai te tirar do lodo, como fala lá na passagem que eu falei a semana passada a respeito do culto que eu fui. Deus vai te tirar do lodo e vai te transformar num príncipe. Ou o evangelho do Salmo 91, né? 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e em mim nada vai acontecer. Gente, isso nós estamos falando espiritualmente, não existe isso, isso é uma utopia. Nós queremos viver um evangelho de vitórias, nós queremos viver um evangelho de bênçãos, eu estou falando disso humanamente, isso carnalmente. Um evangelho que Deus vai me restituir tudo que eu perdi. As pessoas, você vai ver quando eu estiver lá no palco e você lá embaixo. Um evangelho de vingança. Um evangelho de que Deus vai punir as pessoas que são contra mim. Não! De egoísmo. Egoísmo puro. É paixão por si. Nós somos felizes por outras coisas, nós somos felizes porque eu sou salvo, eu tenho uma vida pós-morte, eu tenho uma vida, não que eu vá viver infeliz a minha vida aqui, não, eu sou feliz. O salmista diz lá no Salmo 4, que eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo, porque eu sei em quem eu creio. Isso é ser verdadeiramente piedoso. Ser piedoso é ser alegre nas coisas, nos momentos difíceis. Ajudar as pessoas necessitadas, mesmo eu sendo um dos necessitados. O evangelho de Cristo não é que ontem eu não tinha o que comer e hoje Cristo me deu. O evangelho de Cristo é: ontem eu não tinha o que comer, hoje eu ganhei uma marmita, eu vou repartir essa marmita com outra pessoa que está com necessidade também. Eu vou repartir com as pessoas o pouco que eu tenho. Isso é o evangelho. Os cristãos que vivem isso de verdade, quando chega alguém perto deles, essas pessoas se sentem felizes. Porque ela vê realidade, ela vê piedade, ela vê pureza. Ela vê pessoas que foram transformadas e são verdadeiramente felizes. Ela vê alguém com paciência. Ela vê alguém que se levantou dos problemas e se tornou vitorioso nas suas tentações. Sabe aquelas tentações, aquelas dificuldades, aqueles problemas? Eu venci. E a palavra de Deus nunca deixou o salmista desapontado. Ao contrário, ela ofereceu para ele encorajamento em todos os momentos da vida dele, e ele se alegrou por isso.
No decorrer da sua guerra, ele foi toda a vida, Deus abençoou a vida dele. Gente, vocês lembram da vida de Davi? Ele era um jovem que cuidava das ovelhas. E depois que ele enfrentou o gigante, ele começou a ser perseguido pelo rei. O rei queria matar ele, ele tinha que se esconder. Ele andava escondido. Ele teve que se enfiar numa caverna com 400 malfeitores. Ele teve que se fingir de louco para não ser preso. Eu não estou inventando história, leiam. Ele se fez de louco para um rei, porque se o rei descobrisse que ele era Davi, o rei ia prender ele e entregar ele para Saul para ser morto. Ele se fez de louco. Ele entrou na cidade babando. Sabe, eu imagino como é que ele se fazendo de louco, entrando na cidade babando. Eles usavam barba, né? A barba escorrendo pela barba. O filho dele se vira contra ele e quer matar ele. Quer tomar o túmulo dele. Quer tomar o reino dele. Trono, né? E a palavra de Deus diz para nós que o filho dele ficava na porta da cidade dizendo: olha só o que teu rei está fazendo. Viu? Agora, eu sou melhor do que ele. E ele disse: a minha alegria é estar na presença daqueles que te temem. E a alegria dos que te temem é estar na minha presença, porque viram transformação na minha vida. É isso que eu quero falar para vocês. Ele passou por guerra, ele passou por problemas, ele passou por dificuldades e nunca abandonou Deus e sempre agradeceu a Deus por tudo que estava acontecendo. E quem sabe na vida da gente nós podemos encontrar algum tipo de problemas parecidos com esses. As pessoas estão me perseguindo, as pessoas estão falando mal de mim. O que tem isso, gente? Deixem que falem. Deixem que briguem. Tem a música deixa que... Lá sei eu como é que é a música. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa que façam o que quiser. O interessante é a minha paz com Cristo. Se eu for perseguido, se eu for preso, se eu for jogado numa masmorra, se eu for apedrejado, se eu for chicoteado, se for por amor de Deus, graças a Deus e por isso eu quero agradecer. E se eu for punido por causa dos meus pecados, graças a Deus também, porque eu prefiro estar um dia na presença de Deus do que 1000 dias sendo glorificado por homens. É isso que os heróis da fé falaram. E nós não queremos estar na galeria dos heróis da fé? Nós não queremos entrar na coletânea do Coríntios 11? Se nós queremos entrar lá, vamos sofrer. Hoje eu fiz um videozinho que eu botei no YouTube, no TikTok, a respeito disso. Por que não sofreis antes o dano? Por que eu quero ser melhor que os outros? Por que eu quero que as pessoas me respeitem? Eu não quero nada disso, eu não quero glória para mim próprio, eu quero que Cristo seja glorificado por intermédio do meu nome. E se nós formos assim, se nós formos assim, nós veremos que nós seremos felizes de verdade. Nós seremos prova viva de que Deus não nos desampara. Ah, mas ele está preso lá. Ele está lá na masmorra. José foi engrandecido lá dentro da masmorra. E às vezes a gente conta a história de José. Ah, José, ele foi... Potifar enganou a mulher de Potifar. Tentou. José correu. José não quis fazer. A mulher mentiu. E ele foi preso por causa disso. Aí lá dentro da prisão, ele conversou com um cara que era cozinheiro. E aí o cara que era cozinheiro, ele revelou um sonho para o cara que era cozinheiro.
E aí o cara que era cozinheiro fazia uma festa, chamaram o cozinheiro lá para fazer, e aí ele disse para o cozinheiro: não te esqueça de mim. Olha só que maravilha. Gente, ele levou 2 anos para lembrar o cozinheiro. O cozinheiro saiu da cadeia, ficou 2 anos servindo o rei, e aí o rei precisou de alguém que interpretasse o sonho. Aí veio na cabeça dele: lá na masmorra lá tem o Zezinho lá que interpreta sonho. 2 anos jogado dentro da cadeia. É que a gente lê ali, foi assim, em 3 dias ele estava lá de rei. Não, ele ficou 2 anos preso. E será que ele... E você tem feito nada, né? Assim, ele fez, ele não quis ter caso Não fez. com a mulher de Potifar. E aí, por causa disso, ele foi preso. E nós, gente, às vezes nós fizemos coisas erradas e as pessoas vêm nos inquirir e nós ficamos bravos. Estão mexendo com o ungido do Senhor. Ungido. A palavra de Deus, em primeiro lugar, isso não existe, tá, gente? Coitado. Não se levante contra o ungido do Senhor. Que nem eu vejo pregações, às vezes, de pessoas dizendo: não te levante contra o ungido do Senhor, Deus vai pesar a mão sobre você. Ou outros pastores que dizem assim: Deus vai te dar um câncer. Gente, eu vi esses dias uma pregação de um pastor dizendo que os ministros do STF, Deus vai acabar com eles. Deus vai colocar uma doença neles que eles não vão conseguir nem andar com as próprias pernas. Isso é cristão, gente? Isso é cristão? Se a palavra de Deus diz para nós que nós devemos orar pelos nossos governantes. Esses dias uma amiga minha mandou no Facebook que tinha pessoas se levantando contra o presidente, que nós precisávamos orar pelo presidente. Nós precisávamos orar pelo presidente. E aí eu digo assim: eu oro pelo presidente, não só pelo presidente. Eu oro pelo poder executivo, pelo poder legislativo e pelo poder judiciário. Em âmbito nacional, em âmbito estadual e em âmbito municipal. O nosso governo é esses 3 poderes, nós temos que orar pelos 3. E aí tem pessoas que estão querendo acabar com um desses poderes, dizendo que um poder... Gente, um está querendo engolir o outro, mas não é disso que nós estamos falando. Nós temos que orar para os nossos governantes, sim. Nós temos que ser pessoas corretas, pessoas que andam de acordo com a vontade de Deus, porque nós esperamos na palavra de Deus. É isso que a palavra diz para nós. É isso que esse versículo está dizendo para nós. Nós esperamos em Deus. Nós esperamos na palavra dele, porque nós somos feitos, a nossa carne foi feita, a nossa alma foi feita e o nosso espírito foi reconfigurado. E agora as pessoas se alegram de estar na minha presença, porque eu ando de acordo com a vontade de Deus. Não caí da graça de forma alguma, mesmo que tudo pareça ao contrário. Sabe quando Jó teve o problema lá, que perdeu tudo? Ele caiu da graça de Deus, até os amigos dele chegaram lá e disseram para ele: Jó, tu está passando por isso porque tu está em pecado. Não, ele não estava em pecado. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes as coisas estão acontecendo na vida da gente para que nós cresçamos mais na palavra de Deus. Busque isso, entenda isso. Ele não está... Gente, o que eu quero que vocês entendam é que ele não está anunciando umas... Eu não sei qual é o tipo de bênção que ele está anunciando nesse versículo. Eu não sei se é uma bênção para ele ou é uma bênção geral. Mas ele faz exaltar a palavra de Deus. O que ele está fazendo aqui é exaltar a palavra de Deus e exaltar os benefícios aos quais Deus o honrará. Porque isso é uma honra.
Já pensou as pessoas olhar para nós e dizer assim: cara, eu olhei para a tua vida e eu transformei a minha por intermédio da tua, porque eu olhei para ti e vi que a tua vida mudou e foi transformada, e eu me alegrei por causa disso. E por causa disso eu mudei de vida. E o motivo da minha alegria é o teu testemunho. Se nós vivermos uma vida correta, uma vida na presença de Deus, nós vamos contagiar as pessoas com a alegria de Deus. Nós vamos viver como pessoas piedosas e esperançosas. Pessoas que beberam da fonte de alegria contínua, a fonte de alegria permanente, que permanece única e exclusivamente porque foi depositada em Deus. É isso que nós precisamos fazer. E essa alegria toda procede dessa fonte. Nós somos alegres porque Deus transformou o nosso viver. Nós somos alegres porque Deus fez de nós. Ele transformou o nosso viver e colocou em nós a esperança de um dia sermos recompensados. Não recompensados com bens, mas recompensados com a presença de Deus, de poder estar na presença dEle, a alegria de poder um dia estar face a face com Deus. E isso nos alegra, e quando nós somos alegres dessa forma, nós transpassamos essa alegria, e as pessoas querem estar da mesma forma, estar na presença de Deus. A palavra de Deus ilumina a vida do melancólico. Sabe aquelas pessoas melancólicas? Elas são transformadas por Deus. Se nós vivemos uma vida melancólica, se nós vivemos uma vida triste, se nós vivemos uma vida sofrida, se nós vivemos uma vida de coitadismo, nós não somos cristãos de verdade, porque o cristão de verdade ele não é assim. O cristão de verdade é alegre, ele é feliz. Ah, mas amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. Ah, mas amanhã eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar a conta. Ah, mas amanhã eu não sei se isso... Tu está vivendo a vida perfeitamente, tu está vivendo a vida de acordo com a vontade de Deus. O dia de amanhã, Deus, deixa que Deus vai prover. Te alegra na presença dele hoje. Deixa cada mal para o seu dia. Hoje eu vou viver o mal de hoje. Amanhã vai ser Deus que vai resolver. Se vai acontecer algum problema amanhã, está na mão de Deus, e ele vai transformar. A minha vida vai ser o meu coração vai estar em chamas, sabe? Em chamas de alegria de estar na presença de Deus. Eu vou ter uma vida confortável na presença de Deus. Uma vida confortável, que eu quero dizer, é uma vida cheia de conforto na presença de Deus. E as pessoas, quando chegarem do meu lado, elas vão ter alegria. Sabe, quando às vezes nós chegamos na casa das pessoas, as pessoas fecham a porta para nós. Cara, eu vou fechar a porta porque eu não quero. Vem esse chato de novo na minha casa e me encher meu saco. Desculpa a palavra. Mas quando nós chegarmos na casa das pessoas, as pessoas tinham que se alegrar e dizer: nossa, olha só, está vindo ele. E toda vez que ele chega aqui na nossa casa, a nossa casa transborda de paz, transborda de alegria. É isso que nós precisamos ser. Nós não podemos levar tempestade para a vida das pessoas. Nós temos que levar calmaria. Nós temos que ensinar as pessoas a serem corajosos para vencer os seus problemas e as suas dificuldades. Dizer para elas: não te preocupa, meu irmão, está passando por esse problema, eu já passei também e Deus me libertou. Não é isso que Cristo fala? Não se preocupeis porque eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, e ele esteve aqui no mundo e venceu ele como carne, ele foi 100% carne, homem, filho de mulher, 100% carne. A palavra de Deus diz para nós que ele passou as mesmas dificuldades, os mesmos desejos que nós. E ele venceu o mundo para mostrar para nós que é possível nós vencermos o mundo. Nós precisamos ter uma vida cheia de esperança. Nós precisamos ser bem recebidos na sociedade. Não é isso que fala Atos 2? E todos os dias Deus mandava pessoas para estar junto com eles, porque eles viviam de verdade. Eles tratavam as pessoas como amigos. Eles tratavam as pessoas como irmãos. Hoje o que nós vemos dentro das igrejas? Pessoas dando tapinha daqueles que têm condição financeira. Pessoas abraçando aqueles que têm mais seguidores no YouTube, no Instagram, lá sei eu aonde. Nós queremos ter contato com pessoas que tenham relevância. Porque aí é importante para mim.
Eu quero que o fulano de tal me siga. Eu quero que o fulano de tal me cite, para que assim as outras pessoas possam me ver. Nós vivemos uma vida desejando coisas mundanas, coisas carnais. Será que nós somos felizes? Será que nós temos valorizado as amizades e afeições às quais as pessoas que servem a Deus? Ou nós temos nos alegrado em receber views de pessoas que têm milhares de seguidores? Nós estamos mais preocupados com views do que com cristãos. Os homens do mundo valorizam isso. O que que nós temos valorizado? Gente, a internet é uma ótima ferramenta. E eu estou fazendo isso aqui na internet. Eu estou falando de Deus aqui na internet. É lógico que eu quero. Eu gostaria que milhões de pessoas estivessem ouvindo isso. Mas esse conteúdo que eu faço não agrada. Eles querem ouvir que, gente, me dá 1000 que Deus vai te dar 10 vezes mais. Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai colocar as mãos sobre ti e tudo que tu perdeu vai ser restituído. O teu câncer vai ser curado, amanhã tu vai sair na rua, tu vai conseguir emprego, as tuas dívidas vão sumir do banco. É isso que as pessoas estão preocupadas e querem ouvir, mas não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz para nós: no mundo tereis aflições, mas não te preocupa porque eu venci o mundo. Então tu vai ter aflição. Quem nós somos para achar que somos melhor que Cristo e não teremos aflições? Nós não podemos ter medo de Deus, gente. O mundo tem medo de Deus. O mundo tem medo, por isso que eles vivem com um pé no mundo, um pé em Deus. Nós temos que viver a vida de verdade. E não importa, gente, para Deus não importa se a pessoa é rica e tem uma posição exaltada, ou se ela é um pobre e é desprezado. Para Deus são iguais. E muitas vezes nós fizemos acepção de pessoas. Nós achamos que porque a pessoa tem mais dinheiro, tem mais seguidores, ela é melhor que os outros. Nós não podemos ser assim. Para o piedoso também, não importa qual é o nível cultural das pessoas, não importa qual é que é o nível social, e muito menos financeiro. Não importa. O que importa para nós que somos cristãos é olhar para as pessoas e ver qual é o grau de envolvimento que elas têm com Deus. É isso que nós deveríamos zelar. Nós deveríamos procurar, as pessoas, os solteiros, deveriam procurar pessoas que tivessem um grau de envolvimento com Deus superior ao dele. Eu quero conhecer alguém que conheça mais a Deus do que eu, para que eu possa buscar cada vez mais a presença dele. E aí ele termina o versículo dizendo: porque eu tenho esperado na tua palavra. Isso ele leu para nós uns versos anteriores. Ele disse assim: lembra-te das promessas que tu me fizestes. Estas são as minhas únicas esperanças. As promessas de Deus são as nossas únicas esperanças. Eu não estou dizendo para vocês as promessas de Deus, que Deus vai me restituir, que Deus vai me dar, que Deus vai fazer isso, que Deus vai me curar. Não. As promessas de Deus, que ele diz que todos nós teremos um lugar lá no céu junto com ele. Essas são as promessas de Deus. A promessa de Deus é que nós seremos pessoas piedosas. A promessa de Deus é que nós seremos pessoas melhores. A promessa de Deus é que nós seremos cheios da graça divina. Isso que nos traz esperança. É isso que mostra Deus e a sua palavra para nós, a esperança. Nós temos esperança em Deus. Nós temos esperança na palavra de Deus. Quem acredita em Deus convida os outros a confiar nele. Confie em Deus porque Ele é bom. Ah, mas está dando tudo errado na minha vida. Ele sabe o que está fazendo. Ele te conhece, conhece o dia de amanhã. Espera nele e Ele vai mudar a tua vida. Ele vai transformar a tua vida. Ele vai te fazer uma pessoa melhor. Ele vai te fazer dividir o que tu tem com os outros. Mas isso é ruim. As pessoas não querem ouvir isso. As pessoas querem acumular. Deus mostra a sua graça para com todos.
derramando sol, derramando chuva sobre incrédulos e crédulos, dando sol para bons e maus. O salmista mostra para nós que com Deus nós jamais nos decepcionaremos, principalmente aqueles que confiam nele de verdade. Quando a pessoa alcança a graça da parte de Deus para si, ela se torna bênção para a vida dos outros. Isso é a realidade. Quando Deus toca na minha vida e coloca a graça dele sobre mim, eu me transformo em bênção para os outros. As pessoas que estão na minha volta, todas são abençoadas com a minha vida. Especialmente se essa graça transformou essas pessoas em pessoas mais sábias, mais concernentes da verdade divina. Eles conhecem mais a verdade divina, a verdade revelada por Deus por intermédio da palavra dela. Quando a pessoa obtém a graça de Deus, ela transforma a vida das pessoas que estão na volta dela. Elas são encorajadas. Elas são preparadas para ser pessoas novas. Mas isso só acontece quando nós nos tornamos cristãos de verdade, cristãos experientes, cristãos que colocam a sua esperança em Deus, cristãos que não se declinam para o pecado, cristãos que não andam à beira do abismo, mas eles sabem em quem tem crido e tem andado de acordo com a vontade dele. A esperança do cristão é concretizada quando ele está envolto por pessoas que vivem de acordo com a vontade de Deus, com companheiros que mutuamente se reanimam e se solidificam, se deixam cada vez mais forte. E quando um está caindo, o outro vai lá, pega pelo braço, vem cá, eu vou te ajudar. Nós todos juntos vamos vencer, nós somos mais que vencedores em Cristo. Nós não podemos ser religiosos, nós temos que ser cristãos verdadeiros. Nós temos que encorajar as pessoas a andar, nós temos que ser amigo das pessoas que são piedosas e boas. Nós temos que ser pessoas piedosas e boas para ser amigos dos outros, para transformar essas outras pessoas. A alegria do santo está em conversar a respeito da palavra de Deus. Qual tem sido a tua alegria? Nas rodas, aonde tu tem te alegrado, nas piadas? É nas conversas torpes? Ou é quando a gente está falando a respeito da palavra de Deus? O temor de Deus e a graça de Deus não é mesquinha. Ela é consistente e alegre. E a presença dos amigos nos alegra. A presença das pessoas tementes a Deus nos alegram. Nós queremos estar do lado das pessoas que conhecem a Deus de verdade. Nós queremos andar com pessoas que são crentes de verdade, pessoas piedosas, pessoas boas, pessoas que encontraram a presença do próprio Deus, pessoas que andam na presença de Deus. Como é que nós podemos dizer que as pessoas andam na presença de Deus se as pessoas estão falando mal dos outros? Como é que pode uma pessoa hoje estar falando em línguas aqui e vira as costas e fala mal do irmão? Eu não consigo entender. Pode estar mentindo. Como é que pode pessoas não dizer-se cristão e não ajudar o fardo dos outros? Se a pessoa está em dificuldade, eu tenho que ir lá, eu vou ajudar ela. Vem cá que eu vou te ajudar a carregar o teu fardo. Mas não, sabe o que nós dissemos? O problema é dela, eu não tenho nada com isso. As pessoas agraciadas por Deus, elas contribuem sobejamente, excessivamente, para aumentar a felicidade mútua. Sabe, a minha alegria não está em ser cristão, não está em servir a Cristo e ficar deitado na minha cama. Não, eu quero povoar o céu. Eu quero
que essa alegria que está dentro de mim seja levada para toda criatura. Eu sou esperançoso de salvar o mundo inteiro. É isso que a palavra diz para nós. Quando ela diz a respeito, quando ela está falando a respeito de oração, ela diz: devemos orar por todas as pessoas, porque Deus quer que todos se salvem. Se Deus quer que todos se salvem, como é que eles vão salvar se não tem quem fale? Não é isso que a palavra diz? Como é que as pessoas vão conhecer a verdade se não tem quem fale? Como é que vão falar se não tem quem envie? Como é que vão enviar se não tem condição financeira? Aí os cristãos não ajudam em nada, não falam de Deus, não dão nem uma parte da sua vida financeira para ajudar que alguém leve, já que o vagabundo não está levando, pelo menos incentiva os outros a levar nem isso. E aí nós dizemos que somos cristãos, não fala de Deus e não investe na obra de Deus, e ainda diz que não vou dar dinheiro para pastor ladrão. Quando chegar no céu, Deus vai dizer assim: meu filho, o que tu fez? Não sei, estou com as mãos vazias. Não ajudou ninguém, não falou de Deus para ninguém, nem incentivar alguém incentivou. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando... Às vezes as pessoas acham que eu estou falando de dinheiro, de dízimo. Mas como é que nós vamos enviar? Como é que nós vamos ajudar as pessoas sem isso? Você sabe que eu não gosto disso. Eu não gosto de falar de dinheiro. Mas como é que eu posso dizer que eu sou cristão se nem isso eu faço, gente? O espírito do mundo, ele dissemina e contagia e deprime. E o Espírito de Deus, ele nos dá ânimo para a nossa alma. Dificilmente uma pessoa do mundo vai conseguir viver conosco. A palavra de Deus diz para nós que a água não se mistura. Água doce e azeda não se mistura. Como é que nós podemos estar andando com pessoas mundanas? Não é andar, eu não estou dizendo andar, né? Mas como é que nós podemos conviver com pessoas mundanas? Como é que nós podemos conviver com pessoas que vivem uma outra realidade nossa? Pessoas que não vivem Deus. Porque nós não vivemos Deus. Só isso. Não tem outra. Se nós temos alegria em estar com mundanos, se nós temos alegria em estar em rodas de piadas, se nós temos alegria em estar em barzinhos conversando, jogando sinuca e falando besteira, se nós temos alegria em nos misturar em festas onde tem bebedice, como é que nós podemos dizer que somos cristãos? E aí, para ir na igreja é um sacrifício, para se reunir com os santos é uma dificuldade. Para receber os irmãos da fé é difícil. Aí nós dizemos assim: putz, lá vem aquele chato de novo. Só sabe falar de Cristo. Cada um fala daquilo que o coração está cheio. Teu coração está cheio de quê? Os que confessam a Cristo com seus lábios. Gente, entendam isso. Aqueles que confessam a Cristo com seus lábios não pode ter na sua boca palavras frias. Não pode ter na sua boca palavras de indiferença. Nós temos o nosso coração piedoso. E nós jamais evitaremos companhia de pessoas que conhecem a palavra de Deus. Qualquer que seja o nosso caráter, nós queremos estar junto com pessoas que amam e temem a Cristo, com pessoas piedosas. Da nossa boca só pode sair palavras agregadoras e incentivadoras. Pare de ser matador de sonho. Tem uma pregação que eu vi uma pregação esses dias na internet aí, matadores de sonho. E o Lloyd prega, né? O Alexandre? Aí agora eu descobri que tem essa pregação na internet aí, né? Matadores de sonho. Não seja matador de sonho.
O matador de sonho é aquele que está falando a respeito de... Eu não estou falando de coisa carnal, né? Porque as pregações que eu ouço a respeito de matar sonho, está falando a respeito de matar sonhos físicos. Mas deixe de ser matador de sonho espiritual. Te une com pessoas que amam e temem a Cristo. Viva com essas pessoas. Se alegre em estar na vida dessas pessoas. Incentive elas a ser pessoas melhores. Não de boca, gente. Não de boca, mas de vida. Viva verdadeiramente o cristianismo e faça a vontade de Deus. Sabe o que diz para nós no Salmo 14? No Salmo 19, no versículo 14. E assim eu encerro essa live. Essa musiquinha, eu conheci uma musiquinha. Te lembra do pastor Moisés? O pastor Moisés, ele tinha uma música que ele ensinava a igreja cantando. Essa música é o Salmo 19, versículo 14. Aí ele ensinava. Ele era bem baixinho, acho que ele tinha 1,50 m assim. E ele era gordinho, era muito engraçado de ver ele, pastor Moisés. Bonitinho. Ele dizia assim, hã? Era bonitinho. E ele dizia assim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de ti, ó Senhor. E a palavra diz para nós, Salmo 19, 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Então que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de ti. A Josi disse que estava pensando nessa música ontem. É? A Josi disse que estava pensando nessa... Eu me lembro até hoje, gente, essa música, esse versículo eu conheci com o pastor Moisés lá na igreja Vida Nova lá. Ele fazia uma festa, ele pulava, ele corria, as crianças eram apaixonadas por ele. Ele falava isso aqui, a empolgação que ele tinha de falar de Cristo, que nós pudéssemos ser dessa forma, que nós pudéssemos viver isso de novo, de verdade, dizer que as palavras da minha boca, que tudo que saia da minha boca, e a meditação do meu coração, ou seja, o que eu falo, o que eu penso, sejam gratos diante de ti, ó Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que esse versículo seja uma realidade na vida da gente, que nós possamos dizer de verdade esse versículo. Vou usar ele na NVT, né? Que eu disse, que eu seja motivo de alegria para os que te temem, que a minha vida seja motivo de alegria, que as pessoas possam olhar para mim e ver Deus em mim, pois eu depositei a minha esperança na tua palavra. Amém? Fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Não esqueça das orações, que nós possamos estar orando por todas as pessoas que estão adoentadas. Deus é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida. Eu estou falando aqui que nós vamos ter aflições, mas Cristo, se for da vontade dele, ele cura as nossas almas. Amém. Ele nos dá condição, ele cura o nosso espírito e cura também a nossa carne. Assim como ele fez a nossa carne, ele pode curar a nossa carne, sim, mas todas as coisas são feitas de acordo com a vontade dele, a hora que ele quer, quando ele quer e se ele quer. Amém. Então que nós possamos agradecer a ele por tudo. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Domingo nós estamos aqui novamente, seguindo o nosso estudo de João. Nós estamos falando agora a respeito da autoimagem de Cristo, que nós temos, como é que nós nos enxergamos e como é que nós enxergamos Cristo. E nós vamos continuar o nosso estudo no domingo. Amém? Fique na paz. Já passou de novo mais uns minutinhos. Todos os dias nós passamos, não conseguimos fazer. Mas fique na paz então. Vamos fazer uma oração e assim nós encerramos nosso culto. Querido Deus e amado Pai, eu quero erguer a minha oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por esses momentos ao qual Tu nos proporcionou. Que nós possamos, Senhor, assim como o salmista, dizer isso, que as pessoas possam se alegrar na nossa presença e que nós sejamos alegres na presença daqueles que Te temem. Que a nossa alegria esteja em estar junto com os nossos irmãos em Cristo. Aleluia. Que a nossa alegria esteja em estar em falar de Ti para as outras pessoas. Que nós sejamos testemunhos vivos e eficazes. Como a palavra diz para nós em Romanos, no capítulo 12, no início. Que nós possamos levar para as pessoas por experiência própria qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Pai.
Nós não queremos conhecer a tua verdade por palavras, mas nós queremos conhecer a tua boa, perfeita e agradável vontade por experiência própria. Assim como o Jó fala para nós lá no final do livro: hoje eu te conheço de te ver, não de ouvir falar. Então que nós possamos conhecer a Deus de verdade, que nós possamos conhecer a Deus por andar com Ele, que nós possamos conhecer a Deus pelo testemunho das pessoas que andam ao nosso lado, que nós possamos ser tábua de refúgio para as pessoas necessitadas, que elas possam reconhecer Cristo na nossa vida, que nós sejamos pessoas diferentes, que nós sejamos crentes de verdade, não esses crentes que falam uma coisa e vivem outra, mas que quando nós abrir a nossa boca, nós falamos das nossas experiências com Cristo. Obrigado por tudo, eu te agradeço. Entrego o restante da noite, entrego o restante da semana em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Entre lá, gente. Eu botei no Facebook ali o link para ver o vídeo lá no Instagram, desculpa, no YouTube. Vejam lá no YouTube lá o vídeo. Compartilhem o vídeo. Eu quero que vocês... eu falei um pouco aqui a respeito que a gente quer views. Gente, eu quero views sim. Eu quero views. Mas eu não quero para eu ser conhecido. Eu quero que a palavra de Deus seja reconhecida. Eu quero que a palavra de verdade seja reconhecida. E que muitas pessoas ouçam a palavra. Ouço de verdade, ouço o que é verdade. Hoje nós falamos a respeito de por que nós não sofremos o dano. Porque nós estamos mais preocupados em julgar as pessoas do que sofrer o dano, que é muito mais importante. Então que nós só abramos as nossas mãos das nossas razões e vivamos a verdade de Cristo na nossa vida. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe e até domingo, se Deus quiser, às 18 horas.